Quero convidar você nessa noite a ler comigo Mateus, capítulo 13. O texto é um pouco extenso, então eu vou permitir que vocês fiquem sentados. Mas, como é de costume, a gente sempre orienta por questão de reverência à palavra de Deus. Às vezes a gente faz reverência a tantas coisas, tantas pessoas, e quando fala sobre Deus, a gente acha que não tem problema, mas não é religiosidade, não é amor mesmo, sabe? Quando a gente ama, a gente cuida, a gente quer dar o nosso melhor. Mas acompanhe comigo Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra, ainda, caiu em uma boa terra, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu vou parar aí e no decorrer a gente explica essa parábola. Alguém aqui já tinha escutado essa parábola alguma vez? É uma parábola interessantíssima e muitas vezes as pessoas elas pegam esse texto e eles colocam um foco muito específico, talvez no terreno, e é importante o terreno, ponto que eu vou nomear essa palavra de que solo é você. Mas, para começar, antes da gente orar, eu quero frisar uma coisa. O mais importante dessa parábola não é o terreno ou não são as pessoas, mas é a semente. Coloque a mão em seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por essa palavra que aqui agora será semeada. Essa semente aqui, Deus, que agora será lançada, ela já foi preparada nas regiões espirituais. E eu creio que o Senhor preparou essa noite, e preparou todos aqueles que aqui se encontram, cada coração, cada mente aqui representada, que o Senhor fale poderosamente. Que essa semente, Deus, que é o mais importante, que é a Tua palavra, faça morada em nossos corações. E que possamos sair daqui dessa noite convictos do terreno que nós somos, mas querendo ser o terreno que o Senhor quer, não o que eu quero. Nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele utilizava de forma constante parábolas. E muitas pessoas, naquela época, ainda hoje, essa realidade, não conseguiam compreender o que ele queria dizer. E talvez você tenha se perguntado, mas por que não era tão direto? Por que não abria logo e falava exatamente a verdade? E eu já fiz essa pergunta diversas vezes, mas Jesus não poderia ser mais simples? Não poderia ser mais mastigado, né, essa questão? Mas qual é a grande questão disso? É fazer com que a gente pense, com que a gente reflita. As pessoas elas têm uma mania de permitirem serem manipuladas de qualquer jeito e não pensam, não criam ali uma formação de pensamento e tudo que ouve toma como verdade, ponto final. Mas não pode ser assim. Independente se é na igreja ou se é em qualquer lugar, eu tenho que parar, tenho que ouvir aquilo e tenho que ir para a Bíblia para compreender o que eu ouvi tem coerência com a palavra de Deus. O que eu ouvi realmente tem sentido de acordo com o Evangelho de Cristo, porque senão eu não preciso guardar aquilo no meu coração. Mas quantas vezes nós ouvimos tantas coisas e acabamos guardando tantas coisas dentro do nosso coração. E passamos a viver uma vida muitas vezes amargurados, chateados, incomodados por coisas que nós ouvimos e que sequer sabemos se é verdade ou não.
Mas quando a gente compreende a Bíblia, a palavra de Deus, a gente entende que ali existe a verdade. Eu não vou nem falar ali existe uma verdade, porque se eu creio na obra redentora de Jesus, se eu sou um cristão, eu compreendo o que diz lá em João 14,6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por si só, eu já compreendo qual é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Isso já me dá um direcionamento, já me dá um norte. Mas ele veio aqui e deixou ensinamentos. Deixou a sua palavra, deixou o quê? Sementes. Você um dia era um tipo de solo. Em um dia você ouviu falar de Jesus. E talvez você tenha escutado falar de Jesus no seu pior momento. Ou talvez você tenha escutado falar no seu melhor momento. De alguma forma, alguém foi usado por Deus para o quê? Semear. Hoje nós estamos aqui semeando. Mas isso é uma atividade exclusiva minha, do pastor Felipe? Não. O ID, ele é para todos os discípulos de Jesus. A ordem foi para todos. Todos devem, não é nem uma opção, devem anunciar o Evangelho. Só que o que é lindo disso tudo é que para eu anunciar o Evangelho, eu preciso viver. Porque senão eu vou incorrer na hipocrisia de anunciar algo que eu não estou o quê? Vivendo, e aí não funciona. E aí no final dos tempos, alguns vão me ouvir: apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque não viveu, apenas falou. Por isso que nós temos essa compreensão aqui, está estampado, que a transformação ela é de dentro para fora. Não adianta eu ter aparência disso ou daquilo, é o meu coração. Deus não está aí, entenda que eu vou falar olhando a sua aparência, não. Quem faz isso somos nós, seres humanos. Mas Deus, ele vê o quê? O nosso coração. Coração. Mas vamos lá. O primeiro ponto é que a semente é sempre boa. A palavra de Deus é sempre a melhor palavra. A melhor coisa que você vai ouvir na sua vida é a palavra de Deus. Mas talvez você ouça e você, naquele momento, não entenda. Quantas vezes, ainda hoje, eu leio a Bíblia, depois de 20 anos de evangelho, e não entendo o que está escrito. Falo: Deus, me mostra, porque eu não estou conseguindo compreender. Porque a palavra de Deus ela não é passível de interpretação, mas é revelação. Porque é algo espiritual. Se eu pegar a Bíblia e querer interpretar de forma humana, vai ser uma distorção total. Porque muitas vezes eu vou querer interpretar de acordo com a minha conveniência, de acordo com a minha cultura, de acordo com o meu entendimento, com o que eu acredito ser certo ou errado. Não. É o que Ele efetivamente quer falar comigo. Quando eu paro e oro, por isso a importância de você orar antes de ler. Senhor, fica comigo aqui, fala comigo. Eu estou lendo a Tua palavra, eu não quero que seja apenas um livro, mas eu quero ouvir a Tua voz. Seja de forma audível ou seja de sentido figurado, não sei, mas fala comigo e Ele vai falar com você. Então o primeiro ponto importante é ter a certeza de que a parte boa é a semente. E a semente nunca falha. Nunca falha. A palavra de Deus nunca vai falhar. Você pode procurar um monte de coisa e não vai funcionar. Olha que interessante. Deus, ele continua falando. Você crê nisso? Eu creio que Deus ainda hoje fala conosco. E fala de diversas formas. Hoje aqui, Ele está usando o louvor para falar aos nossos corações. Está usando aqui o momento da palavra pregada para falar aos nossos corações. Mas pode falar através de um abraço, através de um desenho na nuvem, através de uma baleia pulando no mar, tantas coisas. Como é que a gente vai compreender se ali é Deus ou não? A partir do momento que eu estou alinhado com Ele. Que eu busco uma intimidade com Ele. Quanto mais eu convivo com alguém, mais eu vou conhecer aquela pessoa. Mais eu vou compreender o que ela fala, a intenção daquela fala, às vezes o olhar daquela pessoa. Sabe aquela coisa de marido e mulher? Só olhou, você fala assim, tem que ir para casa agora. Já é aquele indicativo de que tem que ir embora, que eu não estou mais aguentando. Natural, isso acontece. Com Deus é a mesma coisa. Só que para você chegar a esse nível, você passa por diversos terrenos. E o primeiro terreno é o solo à beira do caminho.
que quer dizer o solo à beira do caminho? É um coração endurecido. Olha Mateus 13, diz assim, verso 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Você só vai aprender verdadeiramente algo quando você entender aquilo. Quando você decora uma coisa, se você não colocar em prática e não entender aquele processo, daqui a um tempo você vai o quê? Esquecer. Agora, quando você entende o processo, passa 10, 15 anos, você vai lembrar exatamente como faz. Às vezes nós ouvimos palavras. Às vezes vamos à igreja, às vezes estamos aqui no culto, ou às vezes em casa, no carro, em tantos lugares, e ouvimos a palavra de Deus. Mas naquele momento o nosso coração está o quê? Fechado. Endurecido. Quantas vezes nós endurecemos o coração? É uma resistência espiritual, é uma indiferença à palavra, é uma falta de entendimento e de interesse. Eu tomo muito cuidado quando eu vou pregar, para que a pregação seja de fácil compreensão. Isso não quer dizer que vai ser uma pregação rasa. Isso quer dizer que eu preciso falar e as pessoas precisam compreender o que eu estou falando. Porque quantas vezes eu já ouvi pregação que eu falei, meu Deus do céu, o que isso quer dizer? Eu não estou entendendo nada. E eu quero entender, só que o que acontece conosco, o coração o quê? Fecha. Fecha, fala assim, não vou ouvir porque não vou entender. Não faz sentido. Só que muitas vezes isso é uma armadilha do diabo para afastar você de onde? Da presença de Deus. Porque o que é importante é o semeador ou é a semente? É a semente. E quando o meu foco está na semente, eu vou ouvir aquela palavra. Mas muitas vezes o nosso coração está endurecido. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus está falando com você nessa noite, não endureça o coração. Se você está ouvindo a palavra de Deus, que o seu coração esteja o quê? Aberto, receptivo, porque senão vai ser igual esse solo. O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Por quê? Porque se perde, porque você não compreende, porque você cria uma barreira gigantesca e não permite avançar. Às vezes fazemos isso nos relacionamentos. Às vezes acontece uma situação e a gente cria uma barreira. Pronto. Para aquela barreira ser rompida é um trabalho, Rony. É muita oração, é muita renúncia, é muito sacrifício. Mas também quando rompe aquela barreira, é bênção. O dia que nós rompermos por completo a barreira do nosso coração, no que diz respeito à palavra de Deus, viveremos coisas sobrenaturais. E eu não falo no aspecto material da coisa, eu falo de vida, de transformação de vida, de abertura de mentalidade para compreender a vontade de Deus. O nosso grande desafio é compreender qual é a vontade de Deus. Porque a gente tem um planejamento. Não, 2026 eu vou fazer assim, 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 assim. É o que eu quero fazer. É o que eu planejo fazer. Mas será realmente que é isso que eu vou fazer? Só Deus é quem sabe. Mas como é que eu descubro isso? Estando perto dele. Ah, mas ele é obrigado a me contar tudo? Não. Porque Deus é um Deus misterioso. Deus não é um Deus que está no dicionário ali, Deus um conceito. Não consigo explicar. Mas o grande prazer da vida é você estar ao lado do autor e ouvir diariamente: filho, faça isso. Filho, o que eu tenho para você é isso. Filho, a minha vontade para a sua vida é essa. Me busque mais, que eu quero compartilhar com você um segredo que você não está compreendendo. Uma informação que você não está entendendo. Só que eu só consigo fazer isso como? Perto dele. E perto dele não quer dizer todos os dias na igreja. Perto dele quer dizer que o seu coração, em qualquer lugar, tem que estar alinhado com o dele. Estar na igreja é bênção. Estamos aqui. Amo isso aqui. Mas isso aqui não é tudo. Isso aqui, eu digo que é a sobremesa. É 1h30 que você passa aqui de um dia inteiro. Às vezes você vem uma vez na semana, de uma semana inteira. Não pode ser apenas isso. Aqui é união, é comunhão, é crescimento junto, mas é no dia a dia que eu tenho que buscar mais. Qual o perigo espiritual desse solo? A familiaridade com Deus pode gerar insensibilidade espiritual. São pessoas que apenas ouvem falar de Deus. Não, você pergunta na rua, você tem Deus em seu coração? Qual a resposta? Tenho, Deus está no meu coração.
Mas está vivendo isso? Aí é diferente. Porque quando eu vou para a prática, o meu coração está o quê? Fechado. Porque muitas vezes eu quero viver um evangelho apenas com foco no pode, não pode. Pode, não pode. Não é sobre isso. É muito além disso. Deus fala, filho, vem. Estou de braços abertos para você. Eu quero ter encontro contigo. E através desse encontro, o que for da vontade dele, com a sua permissão, ele vai moldando, vai podando, vai lapidando. Por quê? Porque ele conhece você, ele sabe o potencial. Ele sabe qual é o destino que ele preparou para você, e que para você chegar naquele destino, você precisa passar por podas, como a gente chama comumente, pelos processos da vida. Agora, quando eu me permito passar por isso, eu cresço. Eu cresço. Segundo solo, o solo pedregoso. De lá no Mateus 13 ainda, verso 20, recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. A planta, ela primeiro cresce para onde? Para baixo. Para baixo. Ou seja, primeiro é o invisível e depois é o visível. Quando você vai fazer uma construção, primeiro é o quê? É a parte de cima? Não. Não tem como. É o quê? É fundação, é alicerce, é base. Para que aquilo ali lhe dê base para quê? Para você crescer. A minha vida com Deus é a mesma coisa. Só que às vezes eu quero ter emoção sem profundidade. Quantos emocionados eu conheço? Quantos emocionados você conhece? Chora até, mas não tem raiz. Primeiro vento, cede. Por isso que lá em Jesus diz no Evangelho, que olhe, bem-aventurado o homem que edifica a sua casa onde? Na rocha. Quando eu edifico, entenda a minha casa como a minha vida. Se eu edifico minha casa na rocha, pode vir um vendaval, a tempestade, tudo. Quando você tiver dúvida, lembra da história dos 3 porquinhos. A casa de palha, a de madeira e a de tijolo. Qual foi que não caiu? A mais forte. Tinha fundação ali com certeza, não foi um sopro que ia derrubar. Eu preciso entender isso na minha vida. Senhor, me ajuda a criar raiz. Só que para criar raiz, não basta você lançar a semente e deixar ali. Tem que o quê? Tem que ir regando. Você vai regando. E é isso quer dizer o quê? Diário. Um dia de cada vez. Senhor, hoje eu orei por 2 minutos e me deu um sono e eu dormi. Amanhã, talvez você repita isso. Talvez você venha na igreja, ouve a palavra, sai daqui com o coração vibrando. Mas chegou ali, alguém te fecha no trânsito e você já estoura. Aí já perde a palavra. Chega em casa, o que você achou que ia acontecer não acontece. Pum, estoura em casa. Não cria raiz. É só emoção. Deus quer isso? Não. Deus não quer uma fé baseada em sentimentos. Eu não posso basear minha fé no que eu sinto, porque o dia que eu estiver triste, a minha fé vai embora. Não. A fé é certeza. Eu creio, eu decido viver por fé. Senhor, eu creio que isso vai acontecer e eu não vou duvidar. Eu digo sempre que a fé, ela não trabalha em parceria com a dúvida. Não trabalha. Se você normalmente contrata alguém para prestar serviço, é bom ou é ruim você contratar alguém duvidoso? Não sabe se ele vai, não sabe se ele vai. É bom isso? Não. Quantas vezes eu contratei coisas e aí, não, eu vou hoje não foi. Não, eu vou amanhã, não, amanhã não foi. Eu vou depois, vou daqui a 2 dias, 3 dias. Você perde o quê? A confiança. Não é assim que funciona? Aí imagina Deus, olha para você e fala, estou vendo, hoje me buscou. Mas amanhã, Senhor, amanhã eu vou buscar mais. Aí amanhã busca mais? Não, mas não, é porque realmente está puxado. Mas assim que eu conseguir, eu vou fazer isso. Aí vem a demanda em casa, não consigo. Aí Deus fala, tá bom, filho, eu estou aqui à disposição, pronto para lhe atender, pronto para lhe ouvir. Mas às vezes é o quê? É só emoção, é só empolgação. Não, eu não quero viver o evangelho, essa igreja não vai viver o evangelho de empolgação. Podem ter 5 pessoas aqui, 10 pessoas aqui, que as 10 tenham raízes em Deus.
Para mim isso é o mais importante. Eu não quero inchaço. Não. Deus ele pode acrescentar pessoas? Claro. Mas isso nunca pode ser a visão primordial de nenhum lugar. A visão primordial desta casa é o Evangelho de Cristo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é o resultado disso? Vida eterna. Salvação para minha casa. Transformação de dentro para fora. É isso que eu quero. Não quero que seja apenas fachada. Outra característica, desiste diante das dificuldades. Recebe a palavra rápido, mas também abandona a palavra rápido. A mesma intensidade que ouviu a palavra é a mesma intensidade que já despreza, que já esquece, que já parte para tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Se eu quero viver uma vida transformada, se eu quero ter um lar alicerçado, se eu quero criar raízes, eu preciso ter constância. Nós aplicamos a constância em tudo as nossas vidas. O famoso projeto fitness. Não, eu vou ter um projeto fitness aqui. Se você não tiver constância, vai ter projeto fitness? Nunca. Não, eu vou focar aqui nos meus negócios para que tenha um crescimento exponencial em 2026. Se você não focar nisso, não tiver constância, vai crescer? Não. Por que com Deus é diferente? Eu oro hoje, amanhã não. Eu oro hoje, amanhã não. Eu vou cultuar a Deus hoje, vou agora daqui a 2 meses. Não vai ter constância. Não vai ter constância. Eu digo isso, eu estou falando de alguém que vive há 20 anos esse evangelho. Desde os meus 14 anos, até hoje, com os meus 34 anos. Eu glorifico a Deus porque eu nunca me afastei desse caminho. Então eu sei a importância de você ter constância, de você buscar a Deus diariamente. É fácil? Não. Às vezes você vai errar, vai, porque é ser humano, é falho, claro. Mas o que é mais importante? É cultivar a presença. É querer mais do Senhor. Só que se meu coração for superficial, não vai funcionar. Qual o perigo disso? Confundir entusiasmo com conversão verdadeira. Eu quero que você hoje faça uma análise. Será que realmente eu estou buscando uma conversão verdadeira? Porque o que é converter? Quando você vai aprender legislação de trânsito, você está na autoescola, um instrutor, o professor, ele fala o quê? Faça uma curva à direita? Não. Ele fala o quê? Faça uma conversão. Conversão significa mudar de direção. Só que a curva, a conversão, é um processo. Você não pega o volante e faz assim. Eu conheço algumas pessoas que fazem, mas o normal não é esse. O normal é você ir aos poucos, pegar por fora, que ensina, né? A fazer a curva. Quando eu entrego minha vida a Cristo, eu entro em um processo de conversão. Isso não quer dizer que vou dormir hoje de um jeito e amanhã vou acordar pronto, super crente evangélico. Não. Isso é ilusão. Isso é coisa que muitas vezes o inimigo coloca no meu coração, no seu coração, para impedir você de permanecer. Para você se sentir indigno, não, mas hoje eu falhei. Hoje eu errei, hoje eu fiz coisa que não foi legal diante de Deus. Não importa. Persevere na fé. Creia que Jesus continua te amando. Creia que Ele continua querendo ter um relacionamento sério com você, a ponto de um dia ter um casamento perfeito e morarmos juntos na eternidade. Então não desista disso. Não permita que o coração se feche. Deus não procura apenas decisões momentâneas, mas Ele busca transformação profunda e completa. Não é pelo momento. Quantas vezes você se deixou levar pelo momento e quebrou a cara? Quantas vezes você até hoje colhe consequências de momentos, de coisas ali poucas, mínimas, que fugiu ali da normalidade? É problema. Ou seja, não basta momentos. Eu não quero ter apenas um lindo momento, eu quero ter uma vida linda com Ele. Todos os dias eu preciso instituir na minha vida, na minha mente, que Ele é o mais importante. Que primeiro é Ele. Que eu não posso tomar decisão alguma na minha vida sem antes consultá-lo. Sem antes chegar para Ele e falar, Senhor, por favor, fala comigo, não me deixe em dúvida. Não posso. Vem um outro solo, que é o solo com espinhos, que é o coração dividido. Verso 22 diz, os cuidados desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra. Mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra. E ela se torna o quê? Infrutífera. Infrutífera.
O que isso quer dizer? Uma vida espiritual sufocada porque as prioridades estão erradas. Eu estou muito mais preocupado com o ter do que o ser. Aí eu acabo tendo muitas coisas e não sendo nada. Qual o melhor título que você possa ter? Ser amigo de Deus. Compreender que você é filho. Tem uma música de Ademar de Campos que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor. De todos os títulos que você possa ter na face da terra, todo estudo, toda graduação, nada se compara ao título de ser amigo ou amiga de Deus. Só que quando a minha prioridade não está nisso, eu vou ser conhecido por todos como isso, como aquilo, mas nunca por ser filho. Nunca por ser amigo. Quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam primeiro? Será que estão enxergando o brilho de Jesus? Ou estão olhando apenas o status, a vida, o que tem, o que faz? Eu preciso refletir sobre isso. São distrações constantes. É uma fé misturada com as preocupações da vida. Quem aqui não tem preocupação? Alguém aqui não tem preocupação? Todos nós temos preocupações. Isso quer dizer que é saudável eu me preocupar? Calma. Quando a gente compreende que a preocupação é uma ocupação prévia, você começa a entender que não vale a pena às vezes. Não estou pregando irresponsabilidade, displicência, negligência, nada disso. Precisamos ser atentos, diligentes com as coisas que nós fazemos, com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa saúde, tudo isso. Quando falo de preocupação, é aquela preocupação que está alinhada a uma ansiedade, que está ligada a um exagero, a um querer ter controle sobre tudo. Isso é errado. Isso deixa o coração o quê? Dividido. Porque ou você confia que ele pode fazer, ou você arregaça a manga e faz. Só que quem faz melhor? Nós ou ele? E por que insistimos em querer fazer? Porque somos agoniados às vezes. Às vezes a ansiedade fala mais alto e você fala assim: não, Deus não deve estar me vendo não. Porque se ele estivesse me vendo, Rony, ele já teria feito. Aí Deus está lá, sabe de nada, inocente. Eu sei a sua história, eu sei o seu coração. É porque você é cabeça dura, imagina, né? Você é cabeça dura, filho. Já te mostrei tantas coisas, já fechei tanta porta, já abri tantas outras para que você compreenda e você continua insistindo nas mesmas coisas. Para! É assim que Deus faz com a gente. Então meu coração fica dividido. Não, eu vou buscar meu contato ou eu vou orar? Não, eu vou recorrer logo àquilo que eu sei que vai resolver, ou eu vou esperar com paciência no Senhor porque Ele vai ouvir o meu clamor. São escolhas. Escolhas que nós fazemos todos os dias. Se eu estiver alinhado com Deus, a tendência é que eu escolha em conformidade com a palavra dEle. Mas se o meu coração estiver dividido, eu sempre vou ter um porém, um mais, ou sempre vou colocar em questão o agir de Deus na minha vida, e isso não vai funcionar. O problema não é a ausência da palavra, mas é o excesso de outras coisas, porque a palavra é sempre presente. Hoje em dia, com a internet, você pode ouvir a palavra de Deus de todas as formas. Se você quer zoada, você vai ouvir. Se você quer calmaria, você vai ouvir. Se você quiser em português, você vai ouvir. Em chinês, mandarim, você vai ouvir. Se você quiser uma coisa rápida, de 1 minuto, vai no meu Instagram. Se quiser uma pregação longa de 2 horas, vai no de outro. Mas você vai ouvir a palavra. Só que nós, muitas vezes, não queremos o quê? Escolher isso. Lembra de Jesus com Maria e Marta? Marta estava fazendo o quê? Preocupada com as coisas da casa. Meu Deus, como é que eu vou dar comida aqui para Jesus e mais 12? Ainda tem eu, ainda tem minha irmã, ainda tem Lázaro, meu irmão. Mas Maria fez o quê? Epa, esquece casa agora. Senhor, eu preciso ficar aqui perto de você. Eu preciso te ouvir. E aí que Jesus fala: esta é a boa parte. O nosso desafio qual é? É ter o coração de Maria no mundo de Marta. É saber que viveremos turbilhões, rotinas intensas, puxadas, um monte de responsabilidade, um monte de coisa para fazer, mas algo tem que ser mais importante: a presença do Senhor Jesus. Eu pergunto a você, o que tem ocupado mais espaço
no seu coração do que Deus? O que é que hoje está ocupando mais espaço? Talvez você fale, não, pastor, hoje nada ocupa mais espaço. Mas talvez seja uma resposta pronta. Quando você vai analisar a sua vida, você percebe que vira e mexe, você está colocando outras coisas no lugar de Deus. Só que Deus não divide o espaço, nem a glória dele, com ninguém. Eu aprendi, e às vezes não é fácil aprender essas coisas, que quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você aprende a amar todas as outras de forma proporcional. Não vai ter disfunção. Eu não posso, de momento algum, colocar pessoas, minha esposa, esta igreja, meu trabalho, qualquer outra coisa, acima dele. Preciso amá-lo acima de todas as coisas, porque é mandamento. Não é uma opção, você tem uma opção. Não, quando eu entreguei a vida a Cristo, eu perdi meu livre-arbítrio. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é minha vida mais. Eu vivo a vida que Ele tem para mim. Então não é minha vontade de prevalecer, não são meus pensamentos que tem. Por mais que a gente insista diariamente pela nossa humanidade, mas tem que ser Ele a prioridade. Tem que ser Ele. Mas por fim, tem um solo também, que é o solo mais importante, que é o solo fértil. Quem aqui quer ser solo fértil? Eu quero. Verso 23. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Repare que não é decora. Entende. Não é sobre decorar. Não é sobre dizer de Gênesis e Apocalipse na sequência sem errar. Não é sobre isso. Não é perguntar, pastor, onde é que está tal passagem, versículo tal. Não, não é sobre isso. É sobre viver aquele versículo, mesmo que eu não saiba onde é que ele está escrito. É sobre isso. Daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Essa colheita é boa ou ruim? Maravilhosa. Agora imagine isso multiplicado a todas as áreas da sua vida. É coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Isso aqui é uma matemática exata. Se eu aplicar isso, se eu preparar esse solo aqui do meu coração, da minha vida, para receber essa boa palavra, e eu tiver uma constância naquilo, vai frutificar. É impossível não frutificar. Agora, enquanto meu coração estiver dividido, não funciona. Agora, quais são as características desse solo? Coração aberto, disposição para obedecer, perseverança espiritual e uma vida transformada. Coração aberto para poder aprender e obedecer é difícil às vezes. Porque às vezes Deus vai pedir a você algo que vai lhe custar alguma coisa. Mas sempre que Ele lhe pedir algo que você analise e fala, isso vai me custar uma coisa. Aí você tem que parar e fazer o seguinte, mas um dia Ele se entregou por mim. E eu tenho uma dívida eterna com Ele. Nada que eu venha fazer vai chegar perto ao sacrifício que Ele fez por mim. Eu tenho que pedir a Ele misericórdia por pensar assim, Senhor, misericórdia porque eu pensei nisso. Misericórdia porque eu estou colocando dificuldade onde o Senhor pode ali, com um toque, com uma palavra, mudar. Me ajuda. O solo fértil, ele não apenas recebe a palavra, mas ele produz fruto. Todos nós queremos colher frutos. Mas só colhe fruto quem o quê? Quem lança a semente. Se eu não lançar a semente, eu não vou colher fruto. Não pode correr. Vai ficar a mesma coisa sempre. Eu vou ficar sempre dependendo do fruto dos outros. Ah não, eu não oro, mas minha mãe é uma mulher de oração. Não. Seja também um homem de oração. Seja também uma mulher de oração. Não, mas eu não vou orar hoje não, porque na igreja o pastor vai orar. Então por que eu vou orar se chegar na igreja e o pastor vai orar? Por que eu vou ler a Bíblia, chegar na igreja, o pastor vai abrir a Bíblia e vai ler, eu vou escutar? Não é pelos outros, não é você. Eu não tenho a capacidade de salvar ninguém. A salvação não é nem com base no que eu faço. É pela graça. É pela graça. É mediante a fé, é crer. Eu creio nisso. O texto bíblico diz, olha, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie
Porque se fosse pelas obras, o que ia ter de nariz empinado? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu doei mostra, eu fiz isso. A Bíblia diz, olha o que você faz com uma mão. Não precisa. Porque você faz para quem? Para Deus. Essa é a realidade. Eu preciso preparar o meu terreno. Sabe quando você faz aquela preparação do terreno? Se você já teve a experiência de ir em uma zona rural e você acompanhar ali o plantio, são etapas. São processos de preparação de solo. Até a semente ser lançada, tem um tempo. E não é somente lançar e acabou, esquece não. Há toda uma manutenção, um cuidado daquilo, um acompanhamento daquilo. Para chegar um momento de aquilo começar a crescer e chegar o tempo da o quê? Da colheita. Tudo no tempo de Deus. É desse jeito. Quando sai do controle humano, a gente se desespera. Mas eu preciso compreender que nunca sai do controle de Deus. É porque nós temos a percepção de que, não, eu tenho controle sobre algumas coisas. Não, tal situação está sob meu controle. Conversa fiada, você não tem nada. Você acorda e não sabe se vai dormir naquele dia. Não sabemos. O que é melhor? Descansar o coração. Ouvir a palavra, guardar, como eu sempre oro aqui com vocês. Ouvir a palavra, guardar no coração e o quê? Praticar. Evangelho, se não tiver prática, vai entrar aqui e vai sair aqui. Por isso tem muitas pessoas. Antigamente, quando você ia para ouvir o censo do IBGE, tinha pessoas que falavam, né? Eu sou católico não praticante. E hoje em dia, tanto que eu conheço de pessoas que dizem evangélicos não praticantes, não tem sentido. Porque evangelho é prática. Não confunda o ser crente. Não tem nada a ver com isso, porque ser crente é quem crê. Não é isso. Eu preciso ser cristão. Eu preciso aprender sobre Jesus. Viver o evangelho. Naturalmente, se eu for para a Bíblia toda aponta para onde? Para Cristo. De Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus. Eu tenho que compreender isso. Só que eu só compreendo isso quando eu decido permanecer. Mesmo tomando pancada, mesmo estando triste às vezes, mesmo estando ali sendo pressionado, Senhor, eu não vou deixar o barco. Eu só saio do barco quando o Senhor está no mar e fala assim, filho, vem sobre as águas. Aí eu vou ao seu encontro. Mas não, fora isso não tem porquê. Mesmo que Jesus esteja dormindo no seu barco, como ele estava em uma tempestade, é só ele levantar, que ele não dorme, deixar claro para vocês. É só ele levantar e falar o quê? Vento, quieta. Mar, calma. Sabe aquele jogador de futebol que faz o gol e fala assim, ó, eu estou aqui. Jesus diz assim, todos os dias para você. Só que às vezes tem outras vozes que estão o quê? Impedindo você de ouvir ele falando, filho, eu estou aqui. Pode jogar para mim. Sabe aquele cara no futebol, Rony? O atacante fala assim, pode tocar que eu faço gol. É assim, tem que ser. Eu preciso tê-lo como meu amigo desse jeito. Que eu vou contar, ele vai estar ali presente. Não porque ele é meu empregado, mas porque ele me ama e ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Amém? Para finalizar, João 15, verso 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Você está vendo que não é sobre você? É sobre ele. Sem ele, eu não posso fazer nada. O que eu faço hoje, que eu acho que sou eu que faço, é ele. É por ele. É ele que me dá a inteligência, é ele que me dá o fôlego de vida, é ele que abre uma porta, é ele que fecha uma porta, é ele que me coloca palavras inspiradas, é ele que me dá sabedoria. Tudo é ele. Como é que eu vou viver uma vida sem estar nessa presença dele? Não tem condição. O evangelho verdadeiro, ele sempre vai produzir mudança de vida. Sempre. Se você quer uma mudança para melhor na sua vida, qual é o caminho? Jesus.
Qual é o caminho? Se tornar um solo fértil. Uma boa terra. Eu finalizo com a pergunta que veio no começo. Que solo é você? Você precisa hoje chegar em casa, não somente agora, e meditar. Senhor, que solo eu estou sendo? Será que eu estou ouvindo a palavra e estou me perdendo logo em sequência? Será que eu ouço a palavra, fico até emocionado, mas depois eu me perco? Senhor, será que eu ouço a palavra, mas quando vem no dia seguinte que eu preciso pagar um boleto, eu fico sem fé de que o Senhor vai prover? Ou será que você é aquele que ouve a palavra, crê, guarda no seu coração e vive aquilo? Aí você vai colher 100 vezes, 60 ou 30 vezes mais. Precisamos escolher nessa noite que tipo de solo eu decido ser. Não somente em 2026, porque acaba, mas na minha vida até a eternidade. Se você quer nessa noite ser um solo fértil, fique de pé, eu quero orar com você. Coloque a mão em seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela verdade que há em ti. Te damos graças porque precisamos do Senhor todos os dias. E eu te agradeço porque o Senhor está presente todos os dias. Senhor, nós não conseguimos fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Queremos que esta palavra que foi ministrada faça morada em nossos corações, mas de uma forma diferente. Que possamos ser, Deus, boa terra, solo fértil, para que essa palavra cresça, produza frutos, produza tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para nossas vidas. Senhor, nós repreendemos toda tentativa do inimigo de roubar a tua palavra, de gerar em nós, de nos desestabilizar, Senhor, gerar confusão, gerar falta de compreensão, mas que o Senhor fale de forma profunda e tremenda em nossos corações. Queremos criar raiz profunda em Ti, edificar nossa casa na rocha, Senhor. Eu te apresento nesse momento lares aqui representados, lares que precisam nessa noite tomarem uma decisão de instituir o Senhor como centro, construir uma vida contigo de forma profunda, de forma séria, compreendendo que nós não somos nada e não podemos fazer nada sem o Senhor. Ajuda-nos, Deus, nas fraquezas, nas dificuldades, nos embaraços, Senhor. Traz clareza, Deus, em nossas decisões. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Não nos deixa, Pai, em dúvida, mas nos mostra, Deus, a Tua vontade. Nós queremos cumprir a Tua vontade, pois ela é boa, agradável e perfeita. Nos ajuda a vivermos isso, Pai. Que essa palavra não se perca ao sairmos daqui, mas que possamos meditar nela, Deus. Crescer nela, Deus, e viver de forma intensa todos os dias. Fica conosco, nos abençoa e nos guarda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.